Hoje é terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Vamos então meditarmos o Santo Evangelho deste dia, segundo São Mateus. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Palavra da salvação. Então hoje vemos Jesus fazendo esse exorcismo essa pessoa que estava endemoniada, possuída por um demônio mudo, que não deixava que essa pessoa falasse. Ela ficava ali, muda, sem falar com ninguém, não expressava nada, uma situação de fechamento total. Porque nós somos chamados, como diz o Salmo 32, a bendizermos o Senhor, a louvarmos o Senhor, a expressarmos. Falar é importante, é entrar em comunhão, em relação com o outro, poder falar, poder bendizer a Deus, poder expressar aquilo que sentimos, poder expressar, falar das maravilhas que Deus faz, que Deus realiza. Por isso no batismo tem o rito do éfeta, aonde o padre faz a cruz no nosso ouvido e na nossa boca, dizendo: éfeta, abre-te logo para que possas ouvir, abre-te logo para que possas proclamar a fé. Mas esse homem tinha os ouvidos e a boca fechada pelo demônio, que não lhe deixava falar, não lhe deixava contar as maravilhas de Deus, não lhe deixava falar do que Deus fazia, do amor de Deus, da bondade de Deus. E a gente percebe que Jesus chega para vencer o demônio. Ele vai percorrendo as cidades, anunciando o reino, falando do amor de Deus, curando doentes, fazendo uma obra fantástica e maravilhosa. E ele via essas pessoas sofrendo, mudas, caladas, tristes, doentes, sem expressão, sem alegria, sem vida eterna. E ele ia ajudando cada um com uma misericórdia, com uma compaixão impressionante. Porque ele via que essas pessoas estavam perdidas, como bem diz o Evangelho hoje, estavam perdidas como ovelhas sem pastor. Então ele teve compaixão. Compaixão significa ele sofreu com eles, teve paixão, amor, sofreu com as pessoas. Ele não era indiferente com as pessoas. Jesus viu uma pessoa sofrendo, não cortava caminho, ia ao encontro, acolhia, ajudava, libertava a pessoa, dava uma palavra, animava, alegrava, curava, salvava, libertava do demônio, porque tinha amor, tinha compaixão, sentia paixão, amor, queria fazer o bem às pessoas, porque via o sofrimento de cada um. Não era egoísta Jesus, não ficava olhando só para si mesmo, não pensava só em si mesmo, mas ele sempre vivia para os outros, sempre indo ao encontro dos que sofriam, dos que precisavam de ajuda, de salvação,
de escutar o anúncio do reino, de escutar a boa notícia do amor de Deus. Então, Jesus fala que são poucos operários para esse trabalho. Então, temos que rezar e pedir ao Senhor da messe operários que trabalhem nessa messe, mas que tenham esse espírito de Jesus, que sentem compaixão das pessoas, que tenham amor verdadeiro, que queira realmente salvar, que queira realmente ir ao encontro das pessoas que estão sofrendo, que precisa de um anúncio, do anúncio do reino, do amor de Deus. Nós não precisamos de executivos, precisamos, como dizia o Santo Padre, nesse final de semana, a igreja não precisa de pessoas que só querem demonstrar um rito, né? Que queiram só aparentar ser católico, ser cristão. Não. O Papa dizia ontem, precisamos de pessoas que estejam apaixonadas por Cristo, por pessoas que queiram realmente salvar, ter compaixão das pessoas. Esses são os verdadeiros trabalhadores, os verdadeiros operários da colheita, da messe do Senhor, que estejam realmente dispostos a sair de si mesmo, do seu egoísmo, e ir ao encontro do que precisa. Porque nós percebemos que as pessoas no mundo estão assim, tanta gente perdida nas ideologias, tanta gente perdida sem um relativismo moral, ético, buscando, sei lá, sentido na vida em cada lugar, sem rumo, sem direção, sem um norte na vida. E como folhas levadas ao vento, porque falta realmente alguém que as ajude, que anuncie que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então precisa de pessoas que perdam a vida, que carreguem, né, que tenham compaixão, que levem, que vão ao encontro para levar essa boa nova, essa mensagem que salva, que leva a esperança, que mostra o caminho da vida para as pessoas, que mostra Cristo, que tem palavras de vida eterna. Porque só Cristo é a verdade, não tem outra verdade revelada a não ser Cristo. Só Ele tem um caminho de salvação que dá sentido à vida, que traz alegria, que traz esperança. Só Ele tem isso, ninguém mais tem. Então, coragem, Deus nos ama muito, Jesus tem compaixão de nós. Ninguém se desespere. Confiemos no Senhor, que é um bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, que carrega com nossos pecados, que tem compaixão de nós, que sofre por nós. Então peçamos ao Senhor também esse espírito de querer salvar o mundo, de ter esse sentimento de Jesus. Esse era o sentimento de Jesus, a salvação de todas as almas. A vontade do meu Pai é que ninguém se perca, mas que todos encontrem vida eterna. Esse também deve ser o nosso sentimento. Querer realmente que todos se salvem, que ninguém ande por aí vagando, perdidos como ovelhas sem pastor. Que o Senhor nos ajude então a termos os sentimentos de Cristo. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.